E o sonho do zagueiro Léo Pereira foi realizado. O jogador foi convocado pela seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Não só ele, mas 2 jogadores do Flamengo. Vamos falar sobre isso. Falar também do futuro do técnico Felipe Luiz, definir da renovação de contrato de Bruno Henrique. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal. Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, eu sou Arthur Félix, sabe ainda mais vídeo aqui no meu canal. Arthur Notícias do Flamengo. E eu já tenho só ações nosso Flamengo. Vai começar, deixa o like, seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, é muito importante seu like ele ajuda mais aqui para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda mais aqui para o nosso crescimento. Então é muito importante seu like ele ajuda mais aqui para o nosso crescimento. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar a incrível marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante minha sua inscrição. Inscrição ela ajuda demais aqui para o nosso canal. Então é muito importante a sua inscrição. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação. Que sempre quando eu postar um de novo, ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber. E o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação envolvendo o zagueiro Léo Pereira do Flamengo. Por quê? A situação do Léo Pereira é o seguinte: o zagueiro Léo Pereira, hoje agora há pouco terminou a coletiva do técnico Carlo Ancelotti e aí a seleção brasileira convocou. O técnico Carlo Ancelotti convocou praticamente a lista final, se não vamos dizer assim, a lista final assim, antes da Copa. E aí o Léo Pereira surgiu como uma oportunidade. O zagueiro Léo Pereira foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, jogador que vinha jogando muito pelo Flamengo, e aí acabou que ganhou essa vaga pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador convocou, ele não só convocou o Léo Pereira, como convocou o Lucas Paquetá e convocou o Alexandro e convocou o Danilo. Ele falou também sobre o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá que infelizmente não foi convocado. Ele até estava na pré-lista no lugar do Danilo, e aí acabou que foi numa troca dessa. O Paquetá estava na pré-lista e o Danilo não estava. Aí ele botou o Danilo que não estava na pré-lista e tirou o Paquetá que estava na pré-lista. Então, e aí o Flamengo teve 3 jogadores: Alexandro, Léo Pereira e Danilo. Então esses são os 3 jogadores do Mengão convocados pela seleção brasileira. Léo Pereira vai lembrar que já cansou de falar o sonho dele e o desejo dele de ser jogador da seleção brasileira como jogador na carreira de futebol. Ele já cansou de falar isso, que é o sonho dele vestir a camisa da seleção brasileira. Graças a Deus esse tempo chegou e ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele agora foi convocado numa brecha que soltou ali. Ele foi convocado, inclusive o Ancelotti no jogo foi achei ele, ele tá tão numa boa fase, inclusive fez um gol de falta contra o Botafogo. E, tipo assim, é raro ver um zagueiro fazer gol de falta. Hoje em dia no futebol é bem raro você ver um zagueiro. É raro sair gol de falta, imagina de um zagueiro, tá ligado? Mas vamos ver o que vai acontecer. O fato estou muito feliz pela convocação do Léo Pereira, que ele consiga se desenvolver, que ele consiga jogar muito bem na seleção brasileira, consiga impressionar e quem sabe até cavar uma Copa aí, uma vaga para a Copa do Mundo de 2026 aí. Vai lembrar que a lista final dos convocados para a Copa do Mundo sai, se não me engano, dia 18 de maio. Então, ainda tem um longo tempo. E eu fiquei sabendo que parece que vão ter mais amistosos. Vai ter contra o Panamá e contra o Egito. Então, o Brasil vai ter mais 2 amistosos aí. Só que esses aí vão ser bem mais perto da Copa. Então, depois desses amistosos aí, o Brasil não vai ter mais. Vai ter lá mais pro final ali da Copa, mais de maio, de abril. Ele deve ter outro amistoso contra o Panamá e contra o Egito. E é claro que a gente sempre está na torcida pelo nosso Mengão e também pelo Brasil, que foi convocou Alexandre, Danilo e Léo Pereira. Os 3 jogadores do Mengão foram convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Graças a Deus, o Léo Pereira que vem jogando muito bom pelo Flamengo. Não só esse ano, desde o ano passado ele jogou muita bola, inclusive chegou a entrar na pré-lista da seleção brasileira várias vezes ano passado, mas não foi convocado. Ele que já está, vamos dizer assim, no radar da seleção brasileira,
já fez há algum tempo. Então, finalmente ele conseguiu essa vaga para a seleção brasileira. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, a programação do seguinte, sobre os dois jogos importantes do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Flamengo vai enfrentar o Remo na quinta-feira, às 20 horas no Maracanã. E aí, cara, a situação é a seguinte: depois disso, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians no domingo, 8h30 da noite, na Neoquímica Arena. E aí, o Flamengo tem dois jogos aí, são dois jogos que vão valer 6 pontos. Um jogo vai valer 3 pontos, outro jogo vai valer 3. E o que é muito importante, por quê? Se o Flamengo ganhar esses dois jogos, dependendo de alguns resultados ali, Palmeiras, São Paulo, dependendo dos resultados dos times que estão à frente do Flamengo, o Flamengo pode entrar no G4 ou pode empatar ali no mesmo número, ficar ali entre segundo e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, buscando já uma possível liderança no Campeonato Brasileiro. E vai lembrar que é muito importante o Flamengo conseguir ganhar esses dois jogos para fechar, para descansar na data FIFA tranquilo, falar, bom, perdi, ganhei, empatei esses dois jogos aqui, não podia ter empatado, tinha que ter ganhado, para ir para a data FIFA tranquilo. E aí, porque depois que voltar a data FIFA, tem um jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista, que lá é muito mais complicado. Então é muito importante que o Flamengo consiga ganhar do Remo e do Corinthians para chegar no Bragantino, não chegar aquele desespero de precisar ganhar mesmo. Depois se ganhou do Remo e do Corinthians, você chegar lá precisando, eu preciso ganhar, mas ao mesmo tempo assim, tipo assim, como é que eu vou dizer? Eu preciso ganhar assim, obrigatória, vamos dizer assim, na rapidez, eu preciso ganhar porque eu perdi, empatei, não, eu preciso ganhar urgente, não. O Flamengo vai entrar em campo sabendo que precisa ganhar, mas não vai entrar com tanto desespero, achando eu preciso ganhar porque eu empatei e perdi o jogo. O Flamengo pode entrar com mais calma, mas mesmo sabendo que é um jogo de Campeonato Brasileiro, é um jogo de muitos pontos disputados, às vezes em uma rodada você já cai 2, 3 posições ou sobe 2, 3 posições. Então é um Campeonato Brasileiro, um campeonato muito disputado. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o técnico Felipe Luiz. Por quê? A situação do técnico Felipe Luiz é o seguinte: o técnico Felipe Luiz, quando ele assumiu no Flamengo ali no meio do ano de 2024, após a saída do Tite, ele treinou muito bem o Flamengo, ficou até o início desse ano, e aí o Flamengo demitiu ele e contratou o técnico Leonardo Jardim. E aí ontem, o técnico Tite caiu após o empate do Cruzeiro com o Vasco em 3-3. E aí, cara, o Cruzeiro tem como principal alvo o técnico Felipe Luiz. Vai lembrar que ele quer contratar o técnico Felipe Luiz para ser o substituto. Vai lembrar que o Felipe Luiz ele tem uma amizade muito grande com um cara dentro do Cruzeiro, que é o Bruno Spindel, que foi diretor do Flamengo, diretor de futebol do Flamengo. Anos, ele foi diretor de futebol, anos do Flamengo. Inclusive foi ele que contratou o Felipe Luiz em 2009 e trouxe ele para o Flamengo. Então, com a amizade que ele tem com o Bruno Spindel, pode facilitar uma negociação, mas segundo o empresário do Felipe Luiz, o Jorge Mendes, que é um dos maiores empresários, os melhores e maiores empresários do mundo hoje, ele falou que o futuro do treinador está definido, ele não vai treinar mais nenhum time no Brasil. O futuro do técnico Felipe Luiz é agora ir para o velho continente e para a Europa. E é claro que sempre está na torcida pelo nosso Flamengo, como disse, isso já não importa tanto para o Flamengo, porque nem o treinador do Flamengo é mais, mas tem muita gente que gosta de acompanhar a situação do Felipe Luiz, e é claro que eu tenho que trazer para vocês sobre a questão do técnico Felipe Luiz. O fato é que o futuro do treinador pode estar definido, o treinador vai para a Europa, o treinador o Felipe já falou, desejo de treinar a Europa, de treinar o futebol europeu, e é claro que quem sempre está na torcida pelo técnico Felipe Luiz. Bom, vamos falar agora sobre a renovação de contrato de Bruno Henrique, porque a situação do Bruno Henrique é o seguinte: o Bruno Henrique, a situação é o seguinte, o Bruno Henrique, ele falou que esse ano ele ia se aposentar, após o final dessa temporada, ele ia se aposentar. E aí, só que ele viu que ele consegue jogar mais um ano. O que ele disse? O Flamengo iniciou conversas para renovar o contrato de Bruno Henrique, porque mesmo sabendo se o jogador, mesmo sabendo, bom, o jogador, a gente não sabe se ele vai ou não aposentar, o Flamengo inclusive já estava começando a preparar uma festa de despedida, um jogo de despedida, igual o Diego Alves, Felipe Luiz, Diego Ribas tiveram. O Bruno Henrique está desde 2019 no Flamengo, 7 anos, tem 18 títulos com a camisa do Flamengo. E aí a informação é que o Flamengo iniciou os estágios iniciais da renovação de contrato do Bruno Henrique, que deve ter uma reunião, deve se encontrar com o empresário do jogador
para conversar sobre a renovação de contrato. Deixe nos comentários por quantos anos você renovaria com o Bruno Henrique, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Deixe nos comentários, o seu comentário ele é muito importante pra gente. Bom, galera, essas foram as informações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, uns que Jesus chama. Falou!